Agora nós vamos falar um pouquinho, então, sobre os aspectos reprodutivos da classe mamália, observando, então, que a classe mamália é dividida em 3 subclasses, e a distribuição dos mamíferos dentro dessas 3 subclasses é feita justamente segundo aspectos reprodutivos desses grupos. Então, observando aqui o cladograma que mostra, então, o relacionamento entre as 3 subclasses de mamália, nós observamos que o grupo mais antigo é dos monotremados. Então, lembrando que aqui está a équidna e o ornitorrinco, que são aqueles mamíferos que têm cloaca, que põem ovos. Então, eles lembram muito seus ancestrais reptilianos, embora o formato deles é bastante modificado, já que eles continuam evoluindo. São grupos antigos em termos de origem, mas são um tanto diferentes também lá dos primeiros mamíferos, certo? Mas são os que têm ainda muitas características dos seus ancestrais reptilianos. Aí nós temos a subclasse marsupialia, também chamada de metatéria, que é o grupo, então, que já tem fecundação interna e desenvolvimento interno do embrião. Nós vamos ver que ele é bem temporário, é muito rápido esse processo. E, finalmente, os chamados eutérioplacentários, que está aqui também representado como os eutéria. Então, nesse caso aqui, são todos os mamíferos que vão ter, então, um período mais longo de desenvolvimento dentro do útero materno. Então, os 3 subclasses mamárias. Então, em relação aos aspectos reprodutivos, lembrar que, né, no caso dos mamíferos, existe macho e fêmea. Muitas vezes nós conseguimos visualizar, diferenciar o macho da fêmea, o caso, por exemplo, aqui dos cervídeos, né, em que muitos, apenas o macho tem o chifre. No caso dos leões, né, que o macho vai ter, então, depois adulto, uma juba, para diferenciar das fêmeas. E também no caso dos elefantes marinhos, aqui, né, ele tem essa turma bem característica. No caso do lobo marinho, ele tem também, como o leão tem, leão marinho tem uma juba típica, né? Então são diferenciações eles podem ter entre machos e fêmeas. Em todos os casos existem cópula, né, fertilização interna, e os filhotinhos, quando nascem, eles vão ser alimentados com leite materno. Então, independente de qual seja o mamífero, em todos os casos, a fêmea, né, quando tem o filhote, ela vai produzir o leite e vai alimentar seu filhote por mais ou menos tempo. Então, vai ser bem variável entre os grupos de mamíferos. Em muitos casos, nós temos assim, grandes envolvimentos em termos de comportamentos sociais relacionados com aspectos reprodutivos. Disputas por território, disputas por fêmea, muitas vezes tem haréns, né, em casos especialmente dos pinípedes, são esses mamíferos marinhos, né, que não são nem os golfinhos nem as baleias, que seria o caso dos lobos, dos leões, que eles têm muitas vezes haréns, né, um macho com várias fêmeas. Então, várias situações, né, sociais relacionadas aos aspectos reprodutivos dos mamíferos. Uma coisa que varia bastante aqui, que vai inclusive diferenciar as 3 subclasses dentro da classe mamália, está relacionado com o aparelho reprodutor feminino. Então, se nós observarmos aqui como se fosse um padrão ancestral de aparelho reprodutor feminino de um mamífero, fêmea, então, aqui nós temos as 3 derivações para as condições atuais. Então, aqui representando o aparelho reprodutor do monotremado, indicamos o ornitorrinco, uma équidna fêmea. Então, observe aqui o ovário, bem grande, com óvulos internos bem grandes. Então, nesse caso, lembre que esses animais, as fêmeas vão pôr ovos, fazer postura de ovos. Então, o ovo tem que ter bastante vitelo, já que vai lembrar lá o seu ancestral reptiliano, né, que o filhotinho vai se desenvolver dentro da casca do ovo. Então, aqui as tubas uterinas, e veja que nesse caso não tem um útero único, são 2 úteros. Mas lembre que nesse caso o filhote não vai se desenvolver aqui dentro, ele vai nascer, na verdade, depois que ele eclodir o ovo. Então, o que vai sair por aqui é o ovo já fertilizado. Então, aqui no caso, uma vagina, conexão com a bexiga, e no caso dos monotremados, vai se abrir lá, então, numa cloaca. Então, essa também é uma característica que é compartilhada lá com os répteis ainda. Então, postura de ovos e o fato de terem uma cloaca. Então, isso equivale para os monotremados. Os placentários, eles já vão ter fertilização interna e vão ter uma parte do desenvolvimento dentro do útero da fêmea, mas observe a diferença. Olha o tamanho do ovário, então são ovários pequenos, com óvulos pequenos, a fertilização ocorre na tuba uterina, como nos demais, e observe que nos marsupiais, é o caso do canguru, o caso dos gambás, do koala, a fêmea então tem ovários separados, acontece aqui também nos monotremados, que é a condição ancestral. E esses úteros são pequenos, então o filhote não vai conseguir ficar muito tempo se desenvolvendo aqui dentro.
Então, vai haver fertilização, vai haver implantação, mas muito decídua, como se fosse uma conexão muito rasa entre mãe e filhote, no caso dos marsupiais. Uma coisa interessante que nas fêmeas, então aqui dos marsupiais, elas têm 3 vaginas, uma central e 2 laterais. Então, vamos dizer assim, que a central vai ser para saída do filhotinho, e as laterais é para a entrada do esperma, certo? Então, 2 para entrada e 1 para saída. E o filhotinho, quando nascer, ele vai ser muito imaturo, vai ser como se fosse praticamente um embrião ainda. Então, ele nasce muito frágil e ele vai precisar continuar mais um tempo junto à mãe para poder se desenvolver até conseguir, então, se virar sozinho. Então, nos marsupiais, o período de gestação é extremamente curto e é compensado, né, pelo fato desses filhotes ficarem muito tempo mamando, né, junto à mãe, para continuar o desenvolvimento até realmente eles terem, então, condições de sobreviver sozinhos. No caso dos placentários, que é a grande maioria dos mamíferos, que nós, né, também pertencemos a esse grupo, aí vai acontecer da mesma forma. Então, a fertilização interna, lá nas tubas uterinas, então, aqui o ovário pequeno, o óvulo praticamente sem vitelo nenhum, então, com a fertilização, só que o útero é único e ele é maior, bem mais desenvolvido. Então, o filhote vai se desenvolver aqui dentro, vai se implantar aqui dentro, e vai passar um bom tempo, então, se desenvolvendo aqui. Então, comparativamente aos marsupiais, os mamíferos têm um período mais longo de gestação. E, lógico, se pensar num ratinho é diferente de pensar lá no nosso caso, né, nos fêmeas dos mamíferos humanos. Nós levamos, por exemplo, 9 meses, que é o ideal aí para o nascimento do filhote, mas nós temos o caso lá da baleia, né, que pode levar 20 meses. No caso dos elefantes, né, que são período muito mais longo, né, de gestação, certo? Então, internamente vai ter uma conexão muito mais íntima, vai formar o que a gente chama de placenta. Então, é dentro do útero da fêmea que vai ocorrer, então, essa conexão. O que é a placenta? Vai ser uma parte que vem lá do embrião. Se você lembrar do ovo miniótico, tinha o córeo, que nós não demos muita função para ele lá atrás, no ovo, mas nos mamíferos placentários é o córeo, que é a membrana extraembrionária do embrião, que se funde à parede interna do útero, que é o endométrio, para formar a placenta. Então, só os placentários é que têm efetivamente uma placenta verdadeira. E aí passa todos os alimentos, os gases, a retirada discretas entre mãe e filhote por essa placenta. Aqui mostrando, então, a vagina e a abertura. Então, conexão com a bexiga em todos eles, certo? Então, aqui o que vai separar, então, as classes também. Então, alguns exemplos. Então, aqui de mamíferos, então, mostrando essa relação entre mãe e filhote. Em alguns casos, ela é bastante intensa, né? Tem um cuidado parental muito grande, especialmente nos primatas. Alguns filhotinhos já nascem, né, por exemplo, bem prontinhos, como é o caso aqui do potrinho, né? No caso da fêmea da égua, no caso das vacas, os bezerrinhos, uma girafa. Em compensação, alguns nascem bem ainda imaturos, no caso dos roedores, dos coelhinhos, né, ou dos pandas, que eles nascem muito frágeis ainda, praticamente com pouco pelo, né, não enxergam direito. Então, vai depender muito da espécie, quanto tempo eles vão ficar lá dentro do útero, né? Quanto mais tempo ficar, normalmente eles já nascem bem mais independentes. No caso dos humanos, a gente vai levar um tempo aí para ficar independente dos pais. Hoje em dia, né, leva lá mais de 30 anos. Aqui, então, alguns exemplos dos monotremados, os ornitorrincos bebês, olha que coisa mais lindinha. Então, eles têm aquele bico bem característico, que lembra um patinho, mas lembre, eles não descendem das aves. Nós, mamíferos, todos descendemos do ancestral reptiliano, então, membros dos ancestrais reptilianos, ocorre uma perda de dentes, e eles têm, então, essas características interessantes. Lembra que eles nascem, então, de ovos. Geralmente, nos ornitorrincos nascem 2, nas équidinas, que lembra, parece um ouriço cacheiro, né? Tem esses espinhos típicos, mas ela tem um bico, né? E ela, então, põe ovos. Então, é do ovo que nasce a equidnazinha. Então, veja que ela ainda é muito frágilzinha, muito matura, e eles vão ter que se alimentar do leite materno para se desenvolver. Conseguem visualizar um animal que tem bico mamando? Então, eles não vão conseguir sugar o leite, eles não têm lábios, não têm bochecha, então eles vão ter que lamber, né, com a linguinha lá na região ventral da fêmea, vai escorrer leite por entre os tufos de pelos, para poder, então, se alimentar. Tá? Então, no caso dos ornitorrincos, a fêmea não tem mamilos, mas tem glândulas mamárias e alimenta os filhotinhos com o leite. No caso dos marsupiais,
Então, como eu falei, eles até têm uma gestação interna, mas é muito efêmera, muito rápida. Então, os filhotinhos, quando nascem, eles têm mais ou menos esse padrão aqui. Então, é como se fosse um aborto, né? Um embrião muito imaturo ainda. Então, eles praticamente nascem por aquela vagina, que nós falamos, né, que é a vagina média, ele vai sair, então, pela abertura vaginal, e ele vai ter que, né, digamos, escalando os pelos na região ventral da mãe, até conseguir chegar aos mamilos, que pode estar dentro de um marsúpio, que é essa bolsinha típica dos cangurus. Nem todo marsupial tem um marsúpio, mas todos eles vão ter esses mamilos nessa região, e os filhotinhos têm que conseguir alcançar um desses mamilos, vão grudar nesse mamilo, ele vai ficar bem entumecido, bem inchado, digamos assim, e ele não vai conseguir se desprender daqui até estar, então, bem formadinho. E aí ele vai nascer como se nascesse de novo, né? Então ele já está fora do corpo, mas está grudado lá no mamilo. Tem uma coisa interessante, aqui tem várias imagens, aqui um gambazinho, fêmea com um monte de filhotinhos já prontinhos, aqui como nasce, né, algumas cuicas bem pequenininhas, tem o caso do koala, do diabo da Tasmânia, todos são marsupiais. Então aqui é um caso bem interessante do canguru vermelho, em que a fêmea, ela já tem um filhotinho, já saiu do marsúpio, ela tem um que está nessa condição aqui, que está mamando ainda ali dentro do marsúpio, não se desenvolveu ainda, e lá dentro do útero tem mais um filhotinho esperando a vez dele, né? Então ele fica lá praticamente como se fosse uma latência, uma pausa, né, de desenvolvimento, até que esse se desprenda e esse, né, saia para fora do marsúpio, para daí ele nascer e ir para o marsúpio também, certo? Então, marsupiais têm até um período de gestação dentro do útero, mas muito curtinho, os filhotinhos nascem praticamente em embriões e eles têm que completar o desenvolvimento mamando, para depois ganhar, então, o mundão externo. E, finalmente, os placentários, que têm, então, uma relação muito mais íntima com a mãe, inclusive, né, então vai ter a placenta e forma-se um cordão umbilical, que vai conectar, então, o filhote à mãe durante todo o período gestacional, que normalmente é bem mais longo do que o dos marsupiais. Então, aqui, por essa placenta, esse cordão umbilical aqui, vai ocorrer todas as trocas de gases, nutrientes, retiradas discretas, né, tudo via mãe. Então, aqui, né, no caso, observe que os filhotes, no início, eles podem ser muito parecidos entre vários, né, mamíferos. O início do desenvolvimento é bem típico, bem padrão. Aqui de 1 ano, então já é quase no momento do nascimento, então ele vai ficar nessa posição, que é o mais usual, correto, para poder se nascer. Então aqui uma conexão entre a placenta e os vasos da parede do útero interno lá da mãe. Tem um elefantinho, então ainda dentro do útero materno, certo? Então essa diferença é maior. Lógico que também eles vão nascer e vão depender do leite materno por um tempo, mais ou menos tempo, depende, então, em alguns casos pode ficar 3 anos, pode ficar bastante tempo, 4 anos junto com a mãe, no caso de baleia, de elefantes, por exemplo. No caso dos humanos, né, normalmente 1 ano, às vezes 2, depende aí das condições, né? Então, o leite materno é extremamente importante, ele vai fornecer os nutrientes adequados, na medida certa, digamos assim, e também ajudam a fornecer os anticorpos necessários, especialmente para o momento inicial aí da vida desses novos indivíduos. Certo? Então, aqui relacionado então com um pouco sobre os aspectos reprodutivos. Nós ainda vamos falar um pouquinho sobre a diversidade de mamíferos, então a próxima aula ela é um pouquinho mais longa, mas assim, é mais para a curiosidade de vocês. Vou falar um pouquinho sobre diferentes grupos, né, ordens dentro das classes de mamário. Até logo.